Pessoal, aqui é Fernando Isaac. Vamos fazer aqui um vídeo aqui no nosso canal. Gostaria de agradecer os inscritos no canal, se puder deixar o like. Nós estamos na Semana Santa, onde nos lembramos, comemoramos, né, a morte e ressurreição de Jesus. Vamos fazer aqui uma breve reflexão no texto que está lá em Gênesis 3. Então, lá em Gênesis 3, versículo 8 em diante, diz assim: Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, olha só que interessante. Em cima desse texto aqui, dá para você escrever um livro, entendeu? Então, assim, vamos só trazer algumas reflexões, tá certo? Esse livro, o livro de Gênesis, muitas pessoas podem pensar que quem escreveu isso foi Adão. Fala, o Adão que estava lá, Adão deve ter escrito. Não. Quem escreveu esse livro foi Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é também chamado de Pentateuco. É também chamado livro da lei. Então, para o judeu, esses 5 primeiros livros é considerado sagrado, né? É o livro da lei, a lei e os profetas. Então, a lei é a lei de Moisés. Então, esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Aonde que Moisés escreveu esse livro? Provavelmente escreveu lá no deserto. Aí você vai me falar: ué, mas Moisés estava lá no jardim? Não, ele não estava lá no jardim. Você tem que lembrar que a Bíblia é um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus. Correto? Então, para você entender a Bíblia, você tem que seguir alguns parâmetros. Você tem que ter, senão você não vai conseguir, você vai chegar em outro entendimento, tá certo? Então, Moisés escreveu esse livro. E para quem que Moisés escreveu esse livro? Ele escreveu esse livro para cientistas, ele escreveu esse livro para para quem? Ele escreveu esse livro para o povo de Israel. O povo de Israel que estava lá no deserto. Então, ele tinha que escrever aquilo ali de uma forma que eles entendessem.
correto? Então muitas vezes você vai perguntar, mas Deus anda? Deus estava. O homem e a mulher ouviram os passos do Senhor Deus que passeava no jardim. Uai, mas então Deus ele era um homem. Aí o cara vai falar, não, Deus era um ET. O homem é fruto de uma experiência genética. Os ETs fizeram um laboratório aqui na Terra e fugiu ao controle. Não, parou, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, a Bíblia, ela tem uma história, ela tem um começo, um meio e um fim. Ela é toda costurada. Não tem como você tem que crer em tudo. Ou você crê em tudo ou você não crê em nada. Então, você falar, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas eu não creio que o Adão existiu. Não, se você não crê que o Adão existiu, você não crê no pecado. Se você não crê que o Adão não existiu, você não crê que houve aquele pacto, que o Adão pecou, entendeu? Então não tem como você acreditar num pedaço e não acreditar no outro. Ou você acredita em tudo, ou não tem jeito de você acreditar. É melhor não acreditar em nada, porque não tem como, entendeu? Tá tudo ligado. Então, quando você vem aqui em Gênesis 3, que é um momento onde o homem peca, onde o homem quebra o pacto que ele tinha com Deus. De repente você está me ouvindo aqui e não está sabendo o que aconteceu antes. O capítulo anterior. Eu vou te dar um spoiler, tá? O que aconteceu? Deus criou o mundo. Haja luz, né? Aquele negócio todo. E a terra era sem forma e vazia. Aí Deus criou os mares, criou a terra, criou a parte seca e colocou o homem lá. Chegou para o homem e falou assim, ó, você vai, primeiro, o que você vai fazer? Você vai organizar esse negócio aqui. O que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai dar nome aos animais. Aí o homem começou a dar nome. O peixe, o boi, a vaca, o cavalo, o camelo, o passarinho, pardal, periquito, urubu. E o homem, toda tardezinha, encontrava com Deus, na virada do dia. Por isso que ele fala que ele já sabia que Deus ia encontrar com ele de tardezinha. Na hora que ele ouviu, ele falou, chegou. É igual quando o menino faz uma coisa errada, aí fala, minha mãe chegou, meu pai chegou e agora nós vamos levar uma bronca. Mesma situação. Então, ele ouviu os passos, ele falou, não, Deus chegou. E agora? Nós vamos ter que conversar com ele vai me perguntar como é que foi meu dia, o que eu fiz, parará. Aí Deus falou, o que está acontecendo aqui? Né? Onde é que você está, rapaz? Aparece aqui, vem cá conversar comigo. Aí, o que você está demorando aí? Abra a porta, né? Abra a porta do quarto, menino. Aí ele falou, não, peraí, eu vi que você chegou e eu fiquei com vergonha, porque eu tô nu. Aí Deus falou, mas peraí, quem foi que falou para você que você tá nu? De onde você tirou isso? Quem te contou? Quem botou isso na sua cabeça? Aí ele falou, olha, você quebrou aquele pacto, aquele negócio. Eu falei para você não comer daquele negócio. Eu falei para você não mexer naquilo. Eu falei para você que se mexesse naquilo ia dar errado.
que você aprontou? Aí ele falou, não, Deus, o negócio é o seguinte, foi a mulher que você me deu. Ele jogou a culpa na mulher. Aí ele falou, a mulher, o que você fez? Por que você fez isso? Aí ele falou, ó Deus, foi essa serpente que apareceu aqui, ó. Esse bicho aqui apareceu aqui, me enganou. Aí ele falou, entendi. Então eu vou fazer o seguinte. Ele chegou para a serpente, que era o diabo. Chegou para ele e falou assim, diabo, eu já te expulsei lá do céu. Você fez. Você deu bobeira lá no céu. Eu já te expulsei de lá. Agora você vem atrapalhar a vida aqui. Só que é o seguinte. Eu vou colocar ódio entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher vai te ferir a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí você vai me falar, mas o que Jesus tem a ver com isso aí? Quando Jesus morreu na cruz, foi quando a serpente, o diabo, feriu o calcanhar dele. E quando Jesus ressuscitou, Jesus pisou na cabeça da serpente. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o diabo. E ele nos dá a vida eterna. Ele nos dá o perdão dos nossos pecados. Jesus, a vinda de Jesus, a morte de Jesus, ela foi profetizada lá em Gênesis. Toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento aponta para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador, para a vinda daquele que iria trazer de volta para Deus o homem e a sua descendência. Então, que você possa saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aceite esse Jesus agora e você poderá ter novamente comunhão com Deus. Essa era a breve reflexão que tínhamos para hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Bom feriado para você. Que Deus te abençoe.